Doutor Finanças, o seu especialista em bem-estar financeiro. Vá a doutorfinanças.pt e melhore a sua vida. Olá a todos, este é o podcast Isso Corre Bem. O que é isto do Isso Corre Bem? Isto é um espaço que nós queremos ouvir histórias que nos inspirem, histórias que nos façam acreditar de que vale a pena arriscar. Este é um espaço do Eco que quer trazer líderes, gestores, não líderes, histórias de sucesso e de insucesso, mas sobretudo histórias que nos façam continuar a acreditar que vale a pena. No final do dia, isso corre bem. Grandes inovações têm tudo para correr mal, mas e se correm bem? E se criarmos um carro que reimagina a condução 100% elétrica? E se conseguirmos uma autonomia até 536 km e uma extraordinária potência com tração às 4 rodas e Force? E se marcar um test drive para experimentar o emocionante Nissan Ariya? Tem tudo para correr bem. Nissan Defy Ordinary. Bem-vindos ao podcast Isso Corre Bem. Este é um espaço que quer ouvir histórias inspiradoras, que quer ouvir pessoas que nos façam acreditar que podemos ir mais além, podemos dar um passo em frente. Hoje tenho a oportunidade de ter comigo José Casaus Botelho. Bem-vindo. Obrigado. É um gosto tê-lo aqui, CEO da Vanguard Properties. Eu começo sempre por uma provocação e vou começar com essa mesma provocação. Como é trabalhar o setor do luxo, e já lá vamos à criação da sua empresa, mas como é trabalhar o setor do luxo num país como o nosso? É interessante porque é um segmento que ainda está relativamente pouco explorado, ao contrário de que se vê nas notícias, muitas vezes se fala que, há pouco tempo um colega seu me dizia, não acha que já existe excesso de luxo ou que Excesso? excesso? Isso não, por acaso não há excesso porque não há nenhum. Exato. E portanto nós temos um caminho por percorrer nessa matéria. E aliás é um desenho para Portugal elevar a qualidade da sua oferta, não é só no imobiliário, também no turismo, nos serviços, enfim, nos produtos que vende. Algumas indústrias, como por exemplo os sapatos, ao longo dos anos, têm conseguido isso, não quer dizer que não tenham ainda Tem assim dado desafios. bom resultado. Tem dado desafios, há os desafios de aumento, mas enfim, caros deu uma grande, Fora. é um grande salto, e portanto eu acho que esse é o caminho, até porque nós somos sendo um país pequeno em algumas dimensões, temos de facto de ser grandes na oferta da qualidade dos produtos e dos serviços que prestamos, né? E portanto o luxo deve ser um desígnio para muitas empresas nacionais tentar se posicionar nesse segmento, que é um segmento que não é fácil, não é? Sobretudo se estivermos a falar de produtos e serviços destinados a ser exportados, é porque há uma concorrência grande e há países com mais tradição, como o caso da Itália, de alguma forma a França e outros. Mas pronto, mas é uma área onde há de facto um caminho a percorrer, e acho que é uma área que Portugal deve investir nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. E acha que a mentalidade do português está preparada para essa área, para esse investimento? Eu diria, Fios médio. eu diria que hoje em dia já temos um grupo de empresários muito mais sofisticados, muito mais Sim. preparados, e que percebem e que estão a fazer coisas interessantes, e portanto eu acho que sim, e esta camada mais jovem, muito mais instruída. Felizmente temos boas universidades e temos pessoas que viajam, que estudam lá fora, que voltam, e portanto eu diria que sim, que hoje já começa a haver uma perspectiva completamente diferente, e portanto acredito que pouco a pouco só vai ser possível construir, digamos, melhores produtos e melhores serviços. O turismo e a hotelaria enfim, e o imobiliário pode ser um caminho interessante, porque de facto tem uma vantagem grande, é que já tem um mercado grande em crescimento, não é? E portanto pode ser um bom veículo para, mas há outros, mas assim, diria que acho que estamos melhor preparados neste momento do que estávamos há alguns anos. Dá uns anos e vamos à Vanguard Properties quando lança essa empresa com um francês conhecido também E agora também é português. e agora também é português, Claude Breda. Hum, é isso que o fez acreditar que o país tinha essa potencialidade, que lança esta empresa? O Claude e eu temos uma característica muito Porque semelhante. esta empresa veio agitar muito o que era o mercado imobiliário, turismo, de luxo do país. Lá ver, nós em Portugal temos duas coisas. Primeiro, no setor imobiliário, a criação de marca nunca foi um tema. Exatamente. Aliás, amanhã vou dar no curso da Ideia Amaral Neto, sobretudo sobre o imobiliário, justamente falar sobre o tema da marca. As marcas é um tema que em Portugal
também Trabalha mal. está a melhorar muito, tem vindo a melhorar ao longo dos últimos anos, ainda estamos bastante atrás, até porque não é só criar a marca, é preciso mantê-la, e aí que é o processo mais intenso, mais dispendioso e que obriga a mais recursos, seja financeiros, mas também de tempo e de recursos humanos. No fundo, tudo é dinheiro, acaba por ser. Mas marcas era um tema que pouco explorado neste setor, particularmente neste setor. Aliás, eu costumo fazer uma experiência de perguntar às pessoas marcas com mais de 20 anos de experiência e praticamente ninguém se lembra. Há um lembra-se uma ou duas e pouco mais. Sendo que um número muito assinalável mais de empresas do que marcas desapareceram com a crise do subprime. E portanto é um setor que é muito carenciado nessa matéria. Eu diria que é aquilo que me fez aproximar do Claude, porque no dia que eu o conheci, que foi no dia 10 de outubro de 2015, nem ele nos conhecíamos. De lado nenhum, foi a Claro. primeira vez. Lado nenhum. Eu não sabia quem eu era, tampouco sabia quem eu era. Eu, embora tenha vivido em França, ele era uma das empresas que o Claude tinha, era uma produtora que se chamava-se AB Group, de produtos de conteúdos audiovisuais em francês, e tinha muitos programas famosos que, por exemplo, era o Alain des Garçons, que quase toda a juventude francesa viu, por acaso não vi, e de forma que não sabia quem ele era. E de forma que nos encontramos nesse dia, num pequeno almoço, e fomos fazer um passeio por Lisboa, e foi assim que nasceu esta amizade e esta vontade de fazer uma coisa em conjunto. Mas na verdade Lisboa inspirou. inspirou, portanto, nós tivemos uma volta, fomos almoçar, ele gosta muito da comida portuguesa, Também é outra é inspiração. outra inspiração, gosta de muitas coisas com alho, e gosta muito de marisco, etc. E de forma, depois do almoço, fomos ali ao Mirador da Graça, junto ao Castelo de São Jorge, e tirando uma selfie, aparecia um terreno atrás de nós de evento. E foi nesse sentido, quando ele viu, perguntou o que era, o que é que aquilo significava, lá expliquei em francês, e ele disse-me: "Mas então aperta a mão e vamos comprar aquele terreno em conjunto", e começamos uma aventura, esta aventura, e assim foi. Eh, eh, Aquilo que, de alguma forma, e como digo, o Claude é um pouco mais velho que eu, tem 78, eu tenho 60, que nos fez aproximar de alguma forma foi uma certa visão das coisas e uma capacidade de apreensão rápida daquilo que vemos. E isto pode parecer esquisito, mas a verdade é esta. Ele e eu, que estamos na rua, e quando estou na rua, eu sou capaz de captar um conjunto de sinais que fazem com que me ajudem a tomar decisões. Por exemplo, será que o mercado estava naquele, em Final de 2015, 2015, não é? 2015, já preparado para começar a termos um produto diferenciado do segmento mais alto? Isso tem a ver com um conjunto de visitas de pessoas de fora que nunca cá tinham estado, eh, eh, e que uma das coisas que se queixavam justamente era de que não conseguiam encontrar produtos com o nível de qualidade que normalmente se procurava. E que haviam, por exemplo, em Marrocos, ou havia em França, e em algumas Uhum. partes bem aqui não havia. Portanto, isso conjugando com muita coisa que se via, e no fundo interpretar isto e no fundo, bom, se isto está a acontecer, o que é que a gente vai fazer para tirar partido desta oportunidade? E ele e eu, nesse aspecto, somos bastante parecidos, e foi por isso que Se é o quê? Um feeling que nasceu consigo, é um feeling que acaba por ser um feeling que é o mundo a que ver, tem o mundo, também, sim, no fundo isto é trajeto um para feeling, no trás. fundo acaba por ser a experiência que adquirida que nós temos, e que depois às páginas tantas permite ter este tipo de opiniões. Portanto, por exemplo, quando o Claude, quando viu, por exemplo, o Castilho 23, ele pôs uma mão no ombro: "Este não podemos perder esse concurso", e felizmente ganhamos. Certo. Mas, por exemplo, quando foi ao Infinity, que é um sítio de mais difícil do ponto de vista da localização, viadutos e comboio, etc, etc, diz: "Ó, já não consigo perceber se isto é bom ou não para fazer um programa, mas se tens este feeling, avança e tens o meu apoio incondicional". E portanto, isso foi uma das razões pela qual nos damos muitíssimo bem, é que eu tenho a certeza que se as coisas não tivessem corrido tão bem como correram, ele não iria dizer nunca: "Eu bem te avisei, eu bem te disse, eu não sabia, não tinha certeza". Portanto, há uma união Isso muito num forte. parceiro de sociedade é muito importante. E Essa isso cobrança às vezes pode destrói a relação. relação. Portanto, isto não pode ser só quando é bom, Claro. quando se fica bom, só Não, dois bons, eu bem disse, e depois quando corre mal. Portanto, desse ponto de vista, portanto, o que nós fizemos, nesse dia à noite, fomos jantar a um restaurante japonês, que estava na moda na altura, e aliás ainda hoje está, e no fundo acordámos 4 ou 5 pontos que ainda hoje são fundamentais, e um deles tem a ver com marca. Portanto, foi criar uma empresa de gestão de ativos imobiliários
com a estrutura portuguesa, portanto todas a nossa equipa é portuguesa e criada de raiz, e ter uma marca portuguesa, não, uma marca, e foi aí que nasceu 2 anos depois a famosa Vanguard, Vanguard Properties, justamente porque nós queremos que ser uma marca conhecida por todos os stakeholders, nomeadamente pelos clientes finais, mas também por todo um conjunto de universo de pessoas e de profissões, advogados, engenheiros, a banca, etc., que são muito importantes para um processo imobiliário, não é? De diferentes maneiras, porque no fundo a imobiliária tem muito a ver com confiança e a marca, para Tem a ver mim, com marca é confiança. confiança. Para mim, marca é a grande vantagem de uma marca é a criação de confiança, não é? Porque o setor imobiliário é daqueles onde é preciso mais confiança e a razão é muito simples. Quando você compra um carro, consegue reservar um carro por nada ou dá 1000 euros ou 100 euros, reservam o carro e entregam o carro no futuro. Nos apartamentos que são construídos, portanto, É são em é construção, tem outro valor. é o valor, é diferente, portanto, E a sua casa? para muita gente é o seu principal ativo, para uns é É investimento, investimento, claro. seja como for, é um investimento de grande dimensão. Ah, no nosso caso em concreto, é em termos médios 1.000.000 euros por transação, portanto, Está num 1.000.000 por transação atualmente, em termos médios, todos os apartamentos médio. pequenos, grandes, dá 1.000.000 euros. E acha que, portanto, 1.000.000 para o povo português, como é que Não, mas nós começámos, por exemplo, no Infinity, começava estrangeiros? por 260.000, não, mais de 60% dos portugueses. 60% dos apartamentos do Infinity são portugueses. É. Portanto, há ricos em Portugal. Então não é Há claro. pouco falámos, antes de nos sentarmos aqui, que havia uma cultura muito de, ataque aos ricos. Não acha que faz falta ricos em Portugal? Pois isso remete para aquela conversa supostamente do Olavo Palma, né, com o nosso hotel, não é? Um queria acabar com os ricos, outro queria acabar com os pobres, outro queria acabar com os ricos. Infelizmente essa mentalidade muito estúpida, muitas vezes ainda acontece, tal como ainda hoje há muita gente que pensa que o Estado é que é o motor de uma economia, Que não é. quando que não é, infelizmente. Aliás, felizmente não. Infelizmente é porque há muita gente que acredita nisso, mas não, de facto não é. E olha para as empresas, de vez em quando há um mau exemplo, como se também no Estado ou noutros não houvessem maus exemplos, mas de facto E ser empresário hoje, neste país tão burocrático, num estado tão quase asfixiante, como é que é ser empresário hoje neste país? é difícil, sobretudo porque se perde muito tempo a resolver coisas, a resolver problemas que não deviam por simplesmente existir, não é? De facto, há muitos entraves, há muitos achismos, há muitos pequenos poderes, coisas que eu sei que este atual governo está a tentar resolver. E Sente isso este atual governo? sinto até porque há uma coisa que para mim é muito importante do governo e dos seus governantes, que é estarem disponíveis para ouvir, não é? E estes estão. Da parte que me toca, tenho estado com vários e, portanto, estão disponíveis para ouvir. Eu acho que isso é importantíssimo. Aliás, não é só ser revista, é qualquer pessoa. Claro, mas um político deve ouvir empresários, deve Coisa, conversar. mas há quem pense que os políticos têm que viver numa cúpula fechada e porque parece que falando com as pessoas é quase como uma forma de serem corrompidos. De É um bocado suspeitão absurdo, de pois. Mas isso, e deixe-me ir então a esse falei uma palavra que é muito associada, bem ou mal, dir-me-á, mas que a corrupção é muito associada ao imobiliário. Sentiu isso ao longo do seu trajeto? olha, já disse isto a várias, até já a várias pessoas, a câmaras, etc. A verdade é que comigo não tenho nenhum exemplo de que às vezes até pessoas, mas se calhar fazem pedidos de uma forma mais escamoteada ou outra. Não, não tenho, Nunca lhe pediram nada em troca de licenciamentos, aceleração do processo em câmaras e afins? não, nunca. Mas tem noção que esse estigma existe nas câmaras, nos promotores imobiliários, no seu setor? Bom, mas é verdade, é que se isso existe, mas vemos muitos poucos casos a chegarem a tribunal e sobretudo Esse é o desejo, pois. a serem condenados. E o que eu acho é, a nossa legislação é de tal forma complexa. Outro dia o Pedro Cisa Vieira, ex-ministro da Economia, dizia que uma das razões pela qual o licenciamento muitas vezes era moroso e complexo tinha a ver justamente com o medo. E o medo de quê? O medo de decidir. E há esse medo. Claro que há, porque a nossa legislação é de tal forma complexa e às vezes contraditória que de facto
imagino eu, para toda e qualquer boa decisão é sempre possível dizer o contrário, provavelmente e dizendo igualmente bem E de suspeição e de depois à suspeição. volta disso, portanto, Portanto, porque de facto, se formos a ver toda a legislação que afeta o setor imobiliário, estamos a falar entre leis, decretos-leis, que são de 2070, 2600, tive, quer dizer, nunca tive viver faz perante com isso. que seja de facto muito processos que se não sejam de lana caprina, digamos assim, em que possam ter alguma complexidade e levantar algum tipo de dúvida, de facto, para os técnicos muitas vezes envolvidos, É esse receio. há esse receio e, portanto, a melhor solução Vamos atrasando, é a solução ideal para não ter nenhum problema de natureza jurídica. Nem fissura, né? atraso brutal é a nossa economia. Claro que é, e as pessoas às vezes nem têm noção do que é esse atraso, não é? Porque vou dar um exemplo. Ainda ontem estava a dar uma entrevista a um jornal vosso enfim, Concorrência. concorrente, que é sobre o tema de um projeto que nós estamos neste momento a lançar, que era um projeto que devia ter sido aprovado em 45 dias. Os 45 dias depois, alguns em 2015, né? E que foi aprovado agora este ano. 45 dias devia 9 ter anos. há 9 anos. 9 anos. Portanto, e aquilo na altura era para ser um projeto para uma classe média alta, alta, enfim, média alta. Isso hoje é impensável, porque quer dizer, ter 9 anos em carteira um projeto que é financiado por capitais próprios, exclusivamente, porque a banca portuguesa, eu te diria bem, já não financia como não Viu financia. brutalmente. Não, hoje em dia a banca portuguesa, se financiar um terreno, é na ordem dos 30%. Portanto, o comprador tem que pôr 70%. E Acha isso, bem? acho bem, porque, digamos, lá está, olha, imagino que era por acaso nós somos um grupo com capacidade económica e financeira e aguentamos. Mas se fosse um projeto, se fosse alguém que tenha feito um projeto com poucos capitais próprios, a pensar que começava a construir o projeto, daquilo que seria normal, 1 ano ou 2, naquele caso em concreto, aquilo era numa asta pública e a Câmara se obrigou a aprovar em 45 dias. Demorou 9 anos, não é? Quer contra a Câmara? Nada. Quem é que aguentou com tudo? O promotor. Não é? Podia ser normal que um promotor não se aguentasse, ou tivesse que vender. Aliás, isso acontece muitos loteamentos que grandes loteamentos que nós vemos, muitas vezes, quando for a ver hoje, o tal proprietário já não é aquele que começou o loteamento, porque se passaram 10, 15, 20, 30 anos, não? Portanto, a complexidade é imensa, e não é só das câmaras, mas depois todo um conjunto de instituições que são chamadas a opinar, no caso, por exemplo, do loteamento, É uma loucura de instituições. e depois não há nenhuma coordenação. Portanto, Quer dizer que e há imensas, fases, e há imenso achismo, e isso faz com que o achismo é um tema é terrível, porque muitas vezes é muito que existe difícil com força em combater. Portugal, não é? Tem muita força e isso causa um prejuízo económico absolutamente gigantesco. As pessoas não têm noção, mas quer dizer, em termos do valor de tudo aquilo que fica parado. Porque quando se olha para um projeto, por exemplo, um caso, o Infinity, as pessoas têm que ver que trabalharam ali, nos picos, mais de 500 pessoas. Mas muito mais do que isso, todo um conjunto vasto de empresas, nomeadamente empresas nacionais. Claro. As pessoas, a empresa, uma mulher não dá nada a ninguém. É mentira, completamente estúpido. Faz mexer muito a nossa economia. Claro, estamos. Tudo que lá está dentro é feito onde? Muito daquilo que lá está é português. É material nosso, é fornecedores nossos. É matéria, a mão de obra, é quase toda. Claro. É pessoas a viver em Portugal, não vamos estar a importar pessoas suíças, vão ter invasores. Portanto, temos muito material nacional, pedras, mármores, cerâmicas, etc. Toda a nossa economia, toda Está a ali cadeia de representado, valor ali. nós trazemos sempre exclusivo para peças, se formos a falar de azulejos de manual, com a Viva Lamego. Bom, Viva Lamego é uma das nossas, talvez até melhor É melhor? unidade, a Rebigrés, todo esse tipo de empresas que colaboram connosco de uma forma muito, muito recorrente. Ora, que é muito bonito ter fábricas. Às vezes, se vocês investissem em fábrica é que era bom. Está bem, mas também para cá também estamos a fazer isso. Mas Também está a apostar nas fábricas Sim, agora? agora, mas a questão das fábricas têm que vender a alguém. Certo. E as vendem a quem? Este tipo de unidades vendem a quem? Vendem aos hotéis, vendem aos bandas residents, vendem aos particulares quando fazem o seu próprio projeto imobiliário e vendem aos promotores imobiliários e depois exportam também por muitas vezes para este tipo de cliente. Portanto, é um ecossistema muito complexo, de grande dimensão, que dá emprego a muita gente e cria muita riqueza, não é? E portanto é isso que é uma coisa que às vezes as pessoas não veem. Pensa que o prédio está ali e nasce. Nasceu, por Porque acaso. há alguém que, pronto, que fica rico, mas aquilo parece que foi feito do ar, não é? E que não custou nada. E que não custou nada. Portanto, o Infinito são 100 milhões de euros em encomenda, 6 milhões em economia nacional.
E portanto, Qual é o outro setor que traz com essa força esses valores de investimento? são duas coisas. Do ponto de vista dos impostos, se olharmos para um terrenozinho de 5.500 metros quadrados privado, em termos daquilo que paga, que já pagou, aliás, de IVA, de IMT e de IMI, IMI, sim. eu gostava de ver qual é a outra atividade económica que gera para um espaço tão pequeno tanto rendimento para o Estado ou para as autarquias. Na minha opinião, não há nenhum. Estamos a falar daquele quadradinho que provavelmente já gerou mais de 40 milhões de euros de impostos e de taxas, não é? É bem bem. Portanto, estamos a falar de 5.500 metros quadrados. E depois é um rendimento interno, porque o IMI, não, o IMI e o É para a vida. IOTA de IMT do Imposto de Morte de Água, em alguns apartamentos também se aplica, e mais depois Há um excesso de impostos no nosso país. está no setor imobiliário, eu diria que a par dos combustíveis e do tabaco, deve ser daqueles que mais paga, desde logo que o IVA não é dedutível. É asfixiante ou o setor consegue Não, o que aturar? faz é que para construir para os segmentos mais baixos é muito difícil, não é? Porque se E aí tiver leva a tal crise de habitação. também ajuda e contribui muito. Aliás, costuma-se dizer que há alguns políticos que eu acho muita piada que dizem: os impostos não é bem assim e tal, assim. Mas sim, bom, você diz isso, mas nunca construiu uma garagem sequer, mas portanto, falar sem nunca ter feito, É difícil construir uma garagem em Portugal. se depende da essa que arranjar. Mas a questão é, hoje não é normal que o custo total do edifício, cerca de 40% sejam impostos e taxas. Não é só o IVA, não é só o IMT, não é só o imposto de selo, são todo um conjunto de outras taxas e de certificados energéticos, certificado isto, não sei o quê, o custo do estaleiro, as compensações urbanísticas, a trio, são uma quantidade inacreditável de pequenos impostos É muito pesado. que no fim, grosso modo, vai dar muito próximo, se for uma construção nova, pode chegar muito próximo a 40%. Vou dar um exemplo. As compensações urbanísticas de um terreno, por caso do Infinity, correspondem ao valor do terreno. Pronto, é só isto. É brutal. É. E portanto, às vezes fica tudo a olhar para mim, isso eu percebo, mas é o quê? É brutal. E portanto, e depois querem-se habitações a preços, enfim, que os portugueses possam pagar. Enfim, qual é o problema que nós temos? Eu costumo Realmente os políticos não gostam de ouvir isto, não gostam de ouvir isto, mas a principal razão de muitos portugueses não conseguirem aceder à habitação não é porque a habitação esteja a preços elevados. Basta comparar o que é que se passa em tempos comparáveis na Suíça ou noutros países assim. Que estão em O valores problema é que o também. nosso problema é que nós temos um preço de compra muito baixo. E esses são os salários no final do dia também. Os salários, sobretudo os salários líquidos, Líquidos. porque Lá está, outra vez, não é? nós outro A dia tivemos asfixia. aqui um caso engraçado, uma senhora francesa que vive na Suíça, que se tinha separado e tinha 2 filhos e trabalha indiretamente para o nosso grupo. E ela gostava de vir para Portugal. E ela, quando foi comparar o que é que ela ganhava e o que é que ela ganharia, mas porque era igual. E ela ficou impressionada com a quantidade de impostos que tinha que pagar aqui. Ela, dos 110.000 francos suíços que ganha, leva para aí 80.000 para casa e cá fica para menos 50. Ui, sim, né? à vontade. Portanto, nós temos uma carga fiscal, mesmo em salários baixos, Sim, com salários baixos não dá para comprar casas. e por isso é impossível. Portanto, depois temos muitos requisitos. Nós temos, as nossas casas são grandes, ao contrário do que se pensa. Esta coisa de todas as casas têm que fazer garagem, porque isso é uma das coisas que em Portugal muitas vezes as pessoas não têm noção do que é que dizem, mas acham que é, construir custa 1.000, vende por 5.000, está a ganhar 4.000. Pois é, Uma brutalidade, é uma margem brutal. já era bom que se construísse a 1.000, não custava nada, depois esquece que tem que fazer garagens, depois esquece que nem tudo aquilo que vende, que constrói vende, os espaços comuns, as garagens, não é? As Etc, lojas etc. por aí fora. Há umas lojas, mas há lojas que se podem vender, outras não, enfim, mas é aquilo que são do que é para cima do sol é natural. Um edifício muito, muito otimizado, se calhar é 14, 15% de áreas de perda, digamos assim, ou de áreas comuns. Se for um bocadinho mais sofisticado, pode chegar aos 18, 19%. Portanto, essa área tem que se construir, mas não se vende. E todas as garagens, por exemplo, o Infinity tem 17.000 metros quadrados abaixo de sol que não se vendem, portanto, mas estão lá construídos. Portanto, Se o for que é que paga isso? bem, É o que está por cima. E portanto, são 20 e tal, são mais de 20 metros quadrados de áreas comuns que têm que ser construídas, têm que ser pagas, têm que ser pagas pelas áreas de venda. Por isso é que isto também não afeta, funciona, não? claro, por isso é que eu não, estas coisas que eu vejo aí ser feitas às vezes, dizem, "Bom, isto de facto, acho que a melhor
forma de um político aprender a fazer contas era fazer um prédio. Isso é um bom Mas aprendi. desafio para os nossos Era isso, por políticos acaso acho que devia ser um curso, devia ser. poderem trabalhar consigo Pessoas na que vanguarda quer ser ministro da habitação, da adaptação tinha de ser obrigado a fazer uma obra. convinha E fazer. ver, e depois chegar ao fim e ver se as margens são aquelas que ele diz que são. Hum, José, olha, há um nome que se associa logo a si, naturalmente dentro deste contexto, que se chama comporta, que é a grande curiosidade dos portugueses, eu diria, portanto, há um fascínio no país sobre a comporta, a história da comporta sabe melhor que eu, sobretudo vem de uma família que teve muito poder neste país. Comporta é, de facto, o próximo grande projeto nacional na área do imobiliário e do turismo? Sim, diria que sim, digamos, há que É a dizer. nossa estrela da companhia? Sim, há que dizer, não há a ver. Está a falar com algarvio, atenção, Ah, só para provocar. E julgo que sim por várias razões. Primeiro, a família Espírito Santo, independentemente de tudo o resto, fez bem no sentido de posicionar a Comporta como de facto um destino muito especial, não é? E portanto, ao longo de muitos anos, foi capaz de atrair gente de muito socialmente, económica e socialmente interessantes, e que já criou ali uma reputação da Comporta. Às vezes as pessoas até nem percebem muito porquê, De elite. de elite, mas não há grandes coisas, mas aquilo de facto Tem um charme. tem um charme especial e tem muito a ver também com as pessoas que ao longo dos anos a frequentar. O que é que eu diria que entretanto está a mudar? Eu diria para alguns para pior, para mim, claramente para melhor, e obviamente estou disponível para discutir se é assim ou não. Mas a questão é que, em primeiro lugar, o espaço, apesar de tudo o que se pai diz, e muitas vezes comentários são feitos por certas pessoas ou certas associações que nunca se percebe bem em quem é que elas representam e que interesses é que têm por detrás. Cultos. Pois é que hoje em dia parece que às vezes cria-se uma associação e parece que a representação representa o povo. Eu já disse a um caso em concreto, mas você quer representar o povo, candidato Vá a a votos. eleições e vá a votos. Porque senão isto assim não funciona. Mas quer dizer, do ponto de vista da preservação do território, toda aquela zona, aliás, o Alentejo no geral, mas em concreto aquela zona está muito mais protegida e os erros que foram cometidos infelizmente no Algarve, mas também não há só o Algarve. Se formos a ver todas as zonas costeiras da França, da Espanha, etc., Também tem muito. também tiveram esse problema, aliás, até mais graves do que em Portugal, quer dizer, a Torre Melinde, até a gente não vê isso, tirando em Portimão e pouco mais. Sim, Mas ainda assim, ah, houve nos últimos anos uma tentativa, em alguns casos conseguida, de redução. só em requalificar ali certas zonas. Portanto, na Comporta, aliás, se a pessoa chegar ali, por exemplo, à praia da Comporta e for por aí abaixo até Melides, provavelmente não vê, da vista da praia, não vê um único edifício construído, tirando os apoios de É praia. uma vantagem. Claro que é, portanto, hoje em dia esta ideia de preservação do território, de um desenvolvimento integrado e integrador, Da tem muito a ver sustentabilidade. com isto. Tudo isso, Portanto, não é? isso, nesse ponto de vista, acho que as coisas foram bem conseguidas. Houve uma redução muito grande, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa. Desde antes do 25 de Abril, o número de camas que estava previsto para Troia, Melise, era provavelmente cinco vezes maior do que é hoje. E há esta tendência agora de redução, justamente nas câmaras turísticas, e por isso é que a Câmara Grande suspende o PDM turístico e, portanto, quer é promover mais camas, mas mais para o interior. O que faz muito sentido, aliás, porque também as coisas estão a mudar nessa matéria, né? Já nem toda a gente está a querer estar próximo da praia, Sim, em cima do mar, em olha, cima do mar. do mar. Eu acho que a atração que tinha o mar no passado mudou radicalmente. Sente isso? Completamente. Hoje em dia, aliás, se perguntar juntos do grupo de amigos quantas pessoas é que passam 10 horas dentro na praia, já provavelmente quase ninguém. Uns por questões de saúde, outros mas outras. Há muito mais oferta. E, portanto, hoje em dia, Mexe, isso nos mexe segmentos altos, com as decisões depois das claro, nos segmentos altos, hoje a maior parte das pessoas querem fazer casas extraordinárias e depois fazem lá os seus grandes almoços, etc. Ou vão a um apoio de praia, de vez em quando a almoçar, dão um mergulho de vez em quando. e voltam. Mas, portanto, aquela Foi o coisa teu de ir espaço. todos os dias e de alugar um chapéu e estar o dia inteiro na praia, e eu diria que quase ninguém faz isso. Sobretudo nos segmentos mais altos. Portanto, não é tão importante estar, é próximo, é importante estar próximo da praia, mas não é o mais importante na minha opinião. Já não é aquela
Não, razão. aliás, por exemplo, agora este verão fui visitar um hotel ali ao pé de Grande, que chama-se Finca Cortesino, que é um sucesso extraordinário. É um hotel não muito grande e justamente está a 4 ou 5 quilómetros da praia. O hotel criou ali um pequeno oásis, serviço extraordinário, muito, muito bonito. E de facto é um hotel extraordinário que se pode passar ali umas férias. De vez em quando se vai-se à praia, aliás, tem um apoio de praia de uma praia que é de um fundo de Calhau, que eles quase recriaram uma piscina quase em cima da coisa que em Portugal, por exemplo, era impossível de fazer, e bem. Por isso é que às vezes esta comparação da comporta com os amplos da margeneira, porque os amplos, as casas estão em cima das dunas e Comporta não há. é completamente impossível. E essa visão também de sustentabilidade hoje está a fazer com que isso as pessoas percebam que não é esse o caminho. E aliás, já dizia, pois, vão fazer comporta e vão ficar debaixo de água. Mas são pessoas que não fazem ideia do que é comporta, não fazem ideia do que é Qual é o lá. desenho que está Nós estamos projetado? a 30 e tal metros acima da cota do mar e estamos a primeiro pequeno edifício que se irá construir está a 1,50 km de distância do mar. Do mar não, da duna, Da duna. portanto ainda mais. Portanto, é absurdo, não é? Portanto, as pessoas falam de tudo e mais uma coisa, muitas vezes sem conhecimento de causa, não é? E depois gostam muito de opinar, não é? Portanto, ah, as pessoas, não sei o quê, não há mão de obra, mas qual é o problema? Ah, a Grândola já tem o dobro da população, porque tinha indústria. Certo. Portanto, há muita gente a querer trabalhar para a região, aliás, já está muita gente a trabalhar, e este desenvolvimento que é A restauração a crescer. é só isso, claro, uma coisa, nós fizemos algumas iniciativas, sobretudo nos temas da sustentabilidade, em que o professor Cláudio Pereira, que colabora connosco, foi falar sobre sustentabilidade com os alunos. No fim das palestras, 80% dos miúdos, quando já era perguntado como é que vocês veem o vosso futuro, 80% diziam de sair dali para fora. Brutal. Porquê? Porque não tem nada para fazer. Claro. Portanto, acho que é muito importante para a região que comece a haver atividades económicas ali para fixar as pessoas e para trazer outras. Por exemplo, falava com o notário da Grande e dizia, José, as pessoas estão a vir para aqui, eles não querem sair daqui, porque a qualidade de vida é excelente. E à medida que houver mais desenvolvimento, houver mais teatros, mais cultura, mais cinema, mais desporto, seja ténis, pádel, raquete, enfim, do desporto de Vai raquete, criar essa bom, dinâmica toda. vai criar essa dinâmica e vai, quer dizer, vai, por exemplo, fazer com que uma coisa que é muito importante para aquela região, que é reduzir a chamada sazonalidade, não é? Porque Que ainda isso é existe impossível. muito, não é? E já está muito melhor. Aliás, basta ver pelos apoios de praia. Os apoios de praia antigamente fechavam a partir de outubro, fechava quase tudo, e agora estão quase todos abertos. Fazem para aí um mês para fazer férias e fazer manutenções, Isso. mas estão Mas já há é uns meses mais aberto. aberto. E quando lá vou, nunca vi aqueles melhores vegetarianos. E eu, Ou seja, hoje é muito vezes exato. Isto, por exemplo, o caso do Golfo é uma das áreas de contribuição lá, porque que surge na sua decisão estratégica a comporta? foi o Era mercado. natural ou era. Não, na altura, lá ver, quando em 2017 o Closa, porque era uma coisa que eu comprava, falava-se muito em França e também na Suíça da história da comporta, e na altura diziam ao Closa, nós não temos ainda uma estrutura de desenvolvimento ou de gestão de projetos imobiliários capaz para aguentar um bicho dessa dimensão, além de que nós sabíamos que havia todo um conjunto de situações de natureza jurídica complexas e, portanto, que na altura não nos parecia boa ideia, ou a mim em concreto, e eu disse, se tu dizes, tudo bem. Depois surgiu quando, e até porque havia um concurso em andamento para a venda da comporta, quando esse concurso não foi aprovado por parte das autoridades judiciais, depois em março de 2018, a Parlamarim, que estava interessada já na vez anterior da compra de 3 lotes, mandou uma mensagem a dizer gostava de falar sobre o tema, que depois na segunda-feira verifiquei que era o tema da comporta, se fazermos de irmos em conjunto, portanto eles queriam os tais 3 lotes e nós o resto, se faríamos isto, se estamos interessados em avançar com uma proposta. Bom, tive uma conversa com aquele por telefone que durou para aí 10 minutos, basicamente sempre no bom estilo. Processo de decisão rápido. Sim, eu acho que, digamos, a agilidade foi sempre um tema que, aliás, ainda hoje, tendo que a agilidade, que para mim é um dos fatores mais importantes do sucesso da empresa, é a rapidez da tomada de É decisão. fundamental hoje nos tempos que correm, não é? Para muitos negócios é. Se a pessoa vai pensar muito, fica ali a. A ver, eu costumo dizer que os bons negócios
se tem que explicar com contas de merceeiro, não é? Quando se começa a fazer contas muito complexas ou quando precisa perceber um financeiro para fazer um estudo muito sofisticado, Parte explicar logo porque de é que o um negócio é bom, normalmente o negócio não presta. E portanto, as contas de merceeiro são as que funcionam. Até se pode justificar, explica pode justificar, pode fazer, pode arranjar outras avenidas da utilização de naturalmente. ativos, etc. Mas as contas básicas têm que ali estar. E portanto, identificados, digamos assim, o que era a oferta, naquele caso já não era a compra do fundo, mas sim dos ativos, o que libertava-nos do problema de podemos comprar uma parte do fundo, mas depois era todo o processo de recapitalização do fundo, depois é preciso saber a história do fundo, e é um processo muito mais complexo do ponto de vista da compliance e do diligence, e nessa altura nós não tínhamos capacidade de o fazer. Na compra direta, até em 2018 já tínhamos uma equipa, repare que eu em 2016 trabalhava basicamente sozinho, e portanto, Hoje já tem perto de 100 pessoas diretas? Ou 100 pessoas na diretas? vanguarda da gestão de ativos propriamente dito, somos 66, com a equipa da Comporta que trabalha na Banco de Escola são mais 40, Portanto, é depois com as indústrias são depois vem diretos 900. e portanto, nessa altura, em 2018 já tínhamos uma equipa de se calhar de 20 tal pessoas portanto já éramos capazes de tomar conta deste e assim foi, portanto, fizemos o acordo e digamos no dia 19 de março apresentámos a primeira proposta e depois enfim foi um processo E aí bastante complexo. esse é o salto da vanguarda, sendo que foi aí? Ou já sem comporta, estava na consolidação desse caminho? Bem, se não fosse a Comporta, nós entretanto alguns outros projetos não avançámos porque a Comporta também ganhou uma dimensão, E absorve e muitos absorve recursos, não é? muito tempo, não é? E os recursos também não são ilimitados. Portugal temos um tema, temos poucos bancos a financiar projetos de grande dimensão, os bancos também não são muito grandes e hoje tem, Precisamos de bancos maiores? não é o problema dos bancos maiores, o problema é que há uma percentagem, julgo que 10% do balanço dos bancos que não podem passar dos 10% para o setor imobiliário, onde inclui o crédito de habitação, julgo eu. E, portanto, que o valor Está que muito hoje está disponível é relativamente curto. O que significa, se quisesse desenvolver muitos projetos em simultâneo, às vezes é muito difícil fazê-lo, porque não é uma questão dos bancos até gostarem no do projeto. perfil de risco. Isso é um tema importante, quer dizer, hoje em dia nós temos que ter a consciência que os bancos funcionam muitíssimo melhor do que funcionavam no passado. Eu já nunca mais vi, tal como nunca vi ninguém pedir dinheiro para fazer uma aprovação de um projeto, felizmente, ah, 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 também como não vi projetos aprovados só porque a pessoa chama-se A ou B. Né? Acha, sente isso? Absolutamente, hoje em dia. Até aliás, vê-se, Isso é uma qualidade ou é eu acho que é uma enorme qualidade. Aliás, por exemplo, um dos nossos grandes parceiros é a Caixa Geral de Depósitos. Eu vejo, tenho um grande orgulho da de ver melhor a Caixa Geral de Depósitos a ser gerida por pessoas de bem. Bem e competentes. Portanto, são difíceis e é natural que o sejam. Neste caso, Portanto, não e é não é só de estar, é dos depositantes. não é uma ligação, já não é, nem deve ser um critério de um banco. Não, digamos, eu acho que a capacidade, digamos, a qualidade da equipa que promove um projeto, no fundo, eh, eh, quais são as garantias que são atribuídas a um banco, ou que são concedidas a um banco, é a hipoteca de um projeto. Se o projeto for bom, é uma coisa, se o projeto não for mau, é outra coisa, não é? Portanto, Portanto, o projeto deve ser o o projeto centro da decisão. deve ser, portanto, e isso, no fundo, obriga que os bancos tenham mais ou menos confiança nas equipas, portanto, obviamente a empresa é muito importante, nas equipas, na qualidade do projeto, não é? E na oportunidade do mesmo, porque às vezes pode ser um bom projeto, mas numa fase em que o mercado, vamos supor que o mercado esteja em decréscimo e que em termos de volumes e de preços, e a pessoa quer fazer uma coisa completamente. Portanto, aí está o risco no Sim, empresário. mas hoje em dia, lá está. Antigamente o que se via é que por se chamar ao AUE, o Com empréstimo acesso a. até já estava concedido ainda antes de chegar os papéis. Certo. Isso acabou. Pelo menos aquilo que eu ouvi, Portanto, o risco hoje está no empresário. Muito. para já há um volume de capitais próprios muito mais alto do que era do passado. Aliás, repara, quantos promotores imobiliários com dimensão, por exemplo, eu faço a parte da APPI, nós representamos para aí 290, diga-me um que tenha incumprido um contrato de promessa nos últimos anos com o mesmo durante do Covid, que eu saiba, não há nenhum. Talvez um. Ah, ah, talvez um. Mas então acho que tem possibilidades de o resolver. Mas quer dizer, é muito diferente do passado. Do passado, o que se via,
E foi por isso que houve tantos problemas no setor imobiliário, era porque havia promotores imobiliários ou construtores que Não conseguiam estão certos. 100%, conseguiam com 100% para a compra do terreno, 100% para a construção, e a pergunta que se faz a seguir: "Então, mas qual é o risco desta operação?" Certo. Assim é fácil. O banco transfere para o banco em caso de sucesso, o risco total. Em caso de sucesso, fica ao promotor, mas não existe. E portanto, hoje em dia É preciso arriscar. há quem é preciso arriscar, mas quer dizer, os bancos hoje olham para as equipas têm que ser equipas com experiência nas diferentes áreas, o projeto, a situação do projeto, porque, por exemplo, hoje em dia, se quiser financiar um terreno que não tem garantido o seu licenciamento, tens de dizer que não. E acho bem, porque o banco, qual é a capacidade que o banco tem se haver, se numa determinada zona o PDM vai ou não vai permitir Claro. que aquilo seja que se construa ali. Isso é uma coisa que não existe. Sim. Portanto, hoje em Se dia, coloca, não é? portanto, um banco, se não tiver um projeto, se não tiver uma licença de pagamento, provavelmente vai-lhe dizer que financia um projeto no dia que tiver licenciamento. Isso é natural. E é Os bem. bancos não têm hoje capacidade. Os bancos hoje estão muito mais secos em termos de Esse emissão. café é só de Ah, e tem menos gente. Os bancos têm menos gente e, portanto, o hoje em dia este processo, e acho que é assim que deve ser, porque no fim ao cabo, depois as consequências de uma má gestão acabam por recair sobre os depositantes, ou sobre o Estado, ou sobre nós todos, como foi o passado. E, portanto, acho que é muito melhor termos hoje bancos a funcionar de forma muito mais eficiente, e cada caso é um caso. Aliás, tanto que assim é que nós temos projetos com taxas de juros mais alta ou mais baixa em função do próprio projeto, o que significa que o projeto também conta, ou seja, não temos uns projetos fantásticos e projetos menos fantásticos com a mesma taxa de juros. A taxa de juros que nos é cobrada tem que ter o risco implícito e, portanto, o risco tem que estar na equação. Portanto, o projeto tem um pouco mais risco, tem que ter uma taxa de juros adaptada para o E mesmo. uma coisa, acha que este país, as pessoas arriscam em Portugal ou não? Do que se tem cruzado com diferentes empresários e diferentes pessoas. Eu acho que já está melhor, né? Portanto, a cultura Mas de risco, sente essa cultura de risco? sim, sobretudo os mais jovens, né? Sente isso? Sim. Julgo que está paulatinamente a mudar. Eu também, porque, enfim, nós fomos educados nas gerações mais antigas, havia, parece, este estigma quando se falhava, era um problema, e era um problema para a vida, não é? E eu ficava uma marca do falhanço. A marca, portanto, por isso é que era preciso ser funcionário de alguém, é funcionário público, e não tinha risco nenhum, né? Isso é de facto uma situação de que quase que nos deixa de lado essa ideia de arriscarmos, não é? Portanto, isso vai-nos criar o medo É, por isso é que se empreende para a pouco, decisão. a iniciativa privada era menos valorizada, ah, ah, e, portanto, startups, etc., era uma coisa que nem se falava, não é? E, portanto, Porque nós podemos falhar, não é? nós devemos falhar, não é? Nós devemos falhar. A grande diferença é não é falhar, não é só falhar porque é bonito agora falhar, não. As co é da natureza das coisas, quem faz coisas engana-se, não é? Ah, 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 agora, é preciso aprender com os falhados, isso é que é essencial, tentar não repetir o mesmo erro, acertar mais vezes e, sobretudo, porque o falhar, ou seja, em tudo o que nós fazemos podemos sempre falhar. O que é preciso tentar é que não falhar em algo que seja absolutamente crítico e que ponha em causa tudo, não é? Portanto, uma falhança, uma decisão empresarial de fazer um determinado projeto. Aliás, o Claude dizia-me sempre ao José, uma das regras que ele tinha no sentido de aprovar ou não aprovar um projeto era, se esse projeto falhar, se põe em causa o conjunto. Se não põe em causa o conjunto, Vamos a passa para a fase 2 de análise. Se diz assim, não, se isto houver aqui uma situação grave ok, e isto arruína o grupo todo, não fazemos. Pronto. A não ser que seja uma coisa tão óbvia, é assim, pronto, temos aqui um terreno de 50 metros quadrados no meio de Lisboa, aliás, à liberdade, que nos é oferecida, aí nem vale a pena pensar se fazíamos ou não. Mas, portanto, este ponto é um ponto importante. Falhar faz falta, aprender com os erros é fundamental. Nos Estados Unidos, se for uma capital de risco com um projeto novo e se apresentar como um homem que nunca se enganou, provavelmente vão dizer que tudo, uma das duas, ou que é um mentiroso ou que nunca fez nada. e isso faz falta neste país. Faz, Essa cultura. Ou faz. mudamos essa cultura, Antigamente as pessoas ficavam muito no estigma, tipo, não sei o quê, há 10 anos enganou-se, ou 20 anos. Isso é terrível, não é? ficava marcado, não é? Ficava marcado e muitas vezes de tal forma que nunca mais se levantava, não é?
e portanto, eu acho que isso está a passar. Eu acho que a banca também já não analisa o risco da mesma forma. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que a nossa banca evoluiu muito, como em tudo, não é só a banca. Mas eu, em concreto, na banca, e sobretudo num banco como do Estado, como a Caixa Geral de Depósitos, fico muito satisfeito. A visão e a forma de trabalhar hoje é muito diferente do que era no passado. Isso é bom. O nosso tempo voou, José. Hum, mas a última questão que lhe colocava, falamos aqui da Comporta, falamos ano passado do Algarve. Qual é o seu próximo sonho para realizar neste país? Hum, Bom, nós quanto este tema da verticalização do setor da indústria é algo que nasceu com o Comporta, porque a grande questão quando se comprou a Comporta, ou quando estava ainda no processo de compra, em 2018, e quando eu percebi, depois da primeira assembleia dos sócios do fundo, em que decidiu vender-nos o terreno, que foi em acho que outubro, novembro de 2018, a questão que se colocou foi como é que nós vamos desenvolver este projeto que seja o mais integrado possível no meio ambiente, o menos intrusivo possível, etc, etc. E aí começou a germinar a ideia da questão da industrialização da construção, até pela falta crescente de mão de obra, que aliás falava-se em 2018, mas isso tem vindo a piorar ao longo dos anos, dos custos adicionais, etc. E portanto, e depois, algum tempo depois, surgiu o tema da construção em chamada engineer wood. Não há uma expressão propriamente bonita para em português, os brasileiros dizem engenheirada, Sim, é mais está a ser usado muita gente e não acho muita piada, mas enfim, continuo a dizer engineer wood, que é uma tecnologia de construção em madeira muito mais sofisticada do que nós tínhamos, que permite os arquitetos terem a sua criatividade, é muito seguro do ponto de vista do método e tudo o resto que às vezes as pessoas atribuem à madeira, conforto, ou resistência ao fogo, etc. É muito interessante e tem hoje uma característica muito fundamental que há uns anos não tinha. Tinha, não era, era valorizada, que é o tema da sustentabilidade e da captura e do sequestro do CO2. Portanto, enquanto o betão é unitariamente talvez o maior causador de emissão de CO2 no mundo, a madeira é exatamente o oposto. E, portanto, dessa perspectiva, a ideia foi criar aqui um conjunto de indústrias que pudesse trabalhar de forma verticalizada, associando com alguma tecnologia. Portanto, nós estamos a trabalhar com uma consultora, que é a Deloitte, a desenvolver uma tecnologia no sentido de podemos criar uma casa para o nosso cliente num par de horas e ter uma proposta de construção e um preço fechado nesse mesmo dia. Isto é uma coisa muito revolucionária, que nunca foi feito. Temos dado um é gosto. mais um sonho. Isso é um sonho, e justamente por ser muito complexo é que acabamos por convidar a Deloitte para nos ajudar na conversão deste sonho. Estamos a poucas semanas de ter a plataforma desenhada e em funcionamento e, portanto, vamos começar um processo de testes e esse é um sonho que eu gostava de ver aplicado na Comporta e desenvolvemos uma Comporta, um projeto de facto. Lá está, integrador, Sustentável. sustentável, é muito elegante. Nós, por exemplo, não, nós justamente para não perdermos o controle da arquitetura e da integração do construído no meio ambiente, nós não vendemos lotes, porque vendendo lotes perdemos esse controle. Ah, E achamos que se for em madeira, com este tipo de tecnologia, com um maior controle do ambiente construído, se pode fazer de facto um projeto, não só do ponto de vista de sustentabilidade, muito mais interessante do que existe na Europa e por esse mundo fora, mas também uma, uma nova possibilidade, uma nova forma de desenvolver um projeto imobiliário e passando a exportar o imobiliário. Portanto, e para isso é que precisamos das indústrias, porque temos que ter tudo isto interconectado com o nosso modelo. E, portanto, esse é um sonho suficientemente grande para um animar, grande sonho, de facto. muitas noites. É de Quer saber facto, como é que se é faz de isso. facto. Já foi um gosto. Obrigado. Passou a correr, ficávamos a falar de inúmeras, inúmeros desafios que o seu setor tem, inúmeros desafios também que o país tem. Eu acho que o país precisa de empresários de facto assim que queiram fazer, que tenham sonhos por Felizmente já a começar a ver muitos mais. isso fica uma boa mensagem Acho de que sim, futuro. acho que é desse ponto de vista. Acho que este país tem que crescer e tem que estimular também outras pessoas a desafiarem. E é o mote também deste E, podcast, não é? o
o poder político também tem essa obrigação de estimular, Claro que sim. e eu acho que este atual governo tem estimulado a iniciativa privada, e eu acho que devem continuar nesse caminho. Fica essa mensagem de esperança e olha, isso corre bem. Esperemos que corra. Espero que também. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Finanças, o seu especialista em bem-estar financeiro. Vá a doutorfinanças.pt e melhore a sua vida. Espaço para ideias empreendedoras? Temos. Espaço para a família? Temos. Espaço para a sofisticação? Temos. O Nissan X-Trail dá-lhe o espaço necessário para tornar as suas aventuras em família muito mais emocionantes. A partir daí, tudo o resto só pode correr bem. Nissan, The Fire Ordinary.